Um analog horror do Sonic, um analog horror do Divertidamente, um analog horror do Godzilla. Qual que será o próximo, mano? Super Mario, fica ligado que os caras tão chegando, viu? O bagulho vai ficar insano. Parece que eu acertei nas profecias quando disse que Analog Horror ia dar uma piorada nos próximos anos, né? Ok, jovens, eu vou ser bastante direto. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, por sinal, quando eu tava vagando pelo YouTube, assistindo alguns vídeos pra me divertir, e encontrei um vídeo de um canal pequeno conhecido como Ruffler, chamado de O que aconteceu com Analog Horror. Eu achei esse vídeo muito bom, por sinal. O vídeo se trata de algumas críticas que ele fez ao cenário atual de séries de Analog Horror, falando sobre como elas estavam clichês hoje em dia, como não estavam indo muito bem, não eram mais assustadoras, e como 90% das séries de Analog Horror tinham deixado de ser algo original para serem simplesmente, vamos pegar um personagem que seja famoso com as crianças e transformar ele num bicho bizarro, com um sorrisinho e os olhos fundos para chamar a atenção das pessoas. Vale esse destaque, por sinal, que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui quando eu desci pros comentários desse vídeo e achei um comentário do Pombo Atômico, que é um canal de terror, que falou: oração pela morte do Analog Horror às 23 horas. O profeta Linkzinho nunca errou. Foi dando uma olhada nesse comentário que eu me lembrei que há mais ou menos 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre como Analog Horrors estavam morrendo. E com aquele vídeo em mente, pensei em fazer um vídeo novo falando sobre a situação atual de como estão os Analog Horrors. Inclusive, falando que talvez eu tenha errado algumas coisas das minhas predições. Porque, não, jovens, o gênero de Analog Horror não tá morrendo. É isso mesmo que você ouviu. Ele não tá morrendo. Ele só se tornou popular. Enfim, antes de começar o vídeo, por sinal, não esquece só de se inscrever no canal e de ativar o Seja Membro, caso você queira receber todos os vídeos do canal aqui de forma antecipada, beleza? Beleza então, senta aí e vem comigo. Olha, jovens, eu poderia fazer uma grande introdução a respeito de Analog Horror aqui, mas se você conhece canais como Pombo Atômico, Daishinkawa, ou então o próprio Euip, por exemplo, que eu acho que é o mais popular entre esses hoje em dia, você sabe do que se trata, não é? Séries de horror analógico são todas relacionadas a uma tentativa de trazer de volta o conceito de fitas VHS antiga lá dos anos 70 e 80, como série de documentário de televisão sobre coisas perturbadoras e bizarras que poderiam acontecer. Isso é basicamente um gênero de terror que tenta pegar histórias bizarras e trabalhar elas exatamente dessa forma: filtro de VHS, chiado na tela, imagens com baixa resolução e esse tipo de coisa. Assim como vários gêneros que já surgiram na internet, Analog Horror é extremamente recente, tendo surgido há menos de 5, 6 anos por aí, e algumas dessas séries já fizeram um extremo sucesso por aí, sendo algumas delas extremamente boas, como The Walton Files, por exemplo. Uma das maiores e melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu tenho um vídeo de 2 horas e meia explicando toda a história dessa série e um vídeo de 1 hora explicando a parte 2 também da série, totalmente baseada em Five Nights at Freddy, com aquele conceito de um restaurante estranho, onde coisas aconteceram, pessoas desapareceram e temos várias cenas brutais e muito maneiras na série. Uma animação 2D e um traço que traz pra ela um estilo único de contar a sua história que ninguém jamais teve. Séries como Local 58, por exemplo, que tem vários vídeos gigantes na internet explicando toda a história, ou então Vita Carnes, que é uma série sobre criaturas meio alienígenas, meio seres humanos, que devoram pessoas e que tem vários takes bizarros de cenas, tipo, bem nos anos 80 vibes mesmo, igual esse take aqui. Maneiro pra caramba, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, quando o gênero começou a se tornar bastante popular, assim como qualquer coisa dentro da internet, eu cheguei a dizer na época, e fiz alguns vídeos a respeito, falando sobre como parecia que as coisas estavam piorando um pouco. Quando eu fiz o vídeo da história dos Analog Horrors e a sua queda, foi justamente quando o gênero começou a se tornar mais saturado. Afinal de contas, assim como qualquer coisa na internet que é fácil de fazer, e as pessoas percebem que é fácil de fazer, o gênero de Analog Horror foi começando a ter mais e mais séries sendo feitas, geralmente sendo divididas em episódios, e com uma certa formulinha que era muito fácil de reproduzir. Você pegava uma série, tacava um filtro de VHS em cima, e você fazia um monte de episódios todos baseados em um monte de imagens, com um roteiro mais ou menos, e você colocava uns barulhos altos na tela, e provavelmente pega uns personagens e distorce o rosto deles no Photoshop pra eles ficarem com um sorriso bizarro e os olhos bizarros também. E pronto. Isso já bastava pra série de Analog Horror já ser muito bem vista, muito bem feita, e as pessoas iam gostar bastante da série. Mesmo que a ideia fosse boa, muitas histórias de Analog Horror começaram a ter execuções que eu considero bem ruinzinhas, bastante ruinzinhas. Como, por exemplo, o famigerado Mandela Catálogo, que desde o primeiro momento em que foi lançado na internet, eu até recebi umas críticas, porque quando eu trouxe a série inicialmente pro canal, eu falei na maior cara de pau que eu não tinha gostado da história da série, algumas pessoas não gostaram. Mas eu realmente não tinha gostado da história da série e nem de como ela tinha sido executada. Toda a ideia da série sobre uma espécie de universo onde demônios e doppelgangers estavam ali tomando o controle de tudo era genuinamente bastante interessante,
mas toda a execução dos episódios em geral era só um monte de filtro VHS, chiado, umas dublagens horrorosas e um monte de imagem e texto aparecendo na tela. Era basicamente uma apresentação de slide de trabalho da escola, só que com um filtrinho de VHS em cima. Nada de muito interessante. Outras séries piores ainda foram surgindo conforme o tempo, como The Smile on Tapes, por exemplo, que era uma série igualzinha. Toda a série se baseava em um remédio e uma doença de fungo que fazia as pessoas ficarem rindo até elas morrerem. Aí o rosto delas ia deformando e tal. E aí, tipo, tinha um monte de rosto de pessoas normais, só que deformadinho no Photoshop, com um sorriso gigante e tal. A série era meio tosca, mas mesmo assim, fez bastante sucesso. Então nós avançamos 2, 3 anos mais ou menos no futuro, até chegarmos no vídeo do Waffler agora, onde ele falou sobre umas 3 ou 4 séries atuais de analog horror, e essas têm um pouco do novo meta de como fazer um analog horror bom, que hoje em dia, pra poder funcionar e ter bastante visualização, é só você colocar um personagem famoso, que já é famoso em geral, e se esse personagem for infantil, nossa, esquece. Certeza absoluta que a sua série vai bater pelo menos 1 milhão de visualizações por episódio. Entre as séries que ele falou ali no vídeo dele, que eu também gostaria de dar uma palhinha por sinal, estão essas aqui. Está a primeira delas, Shin Sonic Tapes. Quando essa série aqui foi lançada, eu sei que muitos youtubers aqui do Brasil fizeram um vídeo a respeito dela. Juro pra vocês que eu não consegui fazer. Eu só não consegui. A série completa tem cerca de 6 a 7 episódios e retrata uma versão diferente do Sonic que devora animaizinhos pra poder ficar cada vez maior e mais bizarro também, né? Que no período dessa série aqui, mais assustador seria olhos fundos e um sorriso maior. Aí ele vai ficando maiorzão também e é isso. Analog horror, assustador, medonho. Em certo momento, em um dos últimos episódios lançados, Sonic fica grande o suficiente pra ser maior do que uma floresta toda junta e ele começa a atacar uma cidade, matando um monte de pessoas, com uma magnífica animação inexistente de só 2 frames. Também tem o episódio onde, por sinal, ele mata o Tails, que é aquele parceirinho do Sonic e tal, e transforma ele num exército de criaturas ali, pra poderem trazer mais bichos pro Sonic devorar. Enfim, toda a série é feita naquela fórmula clichê de analog horror em si, onde você tem umas imagens na tela, que depois passa pra um texto, volta pra uma imagem, vai pra um texto. Um dos únicos episódios bons, de fato, da série é quando os caras tentam fazer uma parada dessa no estilo do jogo, né? Que tem o Sonic e Shin correndo atrás ali dos personagens e tal. Ironicamente, cara, essa série, por mais simples que ela seja, cada episódio dela pegou cerca de 2 milhões de visualizações por vídeo. A série cresceu e se tornou tão popular que o personagem Shin Sonic bizarramente ganhou vídeos pra si mesmo, tipo músicas infantis, conteúdo pro YouTube de crianças, vídeos de animação feitos por fãs, vídeos de fanart, animações em 3D e tudo que você consegue imaginar. Se pá, e vocês esperarem mais um tempinho aí, não deve passar mais de 3 meses até a rapaziada tá vendendo bonequinhos do meu mano Shin Sonic. Confia em mim, vai acontecer em algum momento. Enfim, eu genuinamente não gostei da série, mas de fato não tenho como negar que ela é extremamente popular e que a ideia dela em si não é de todo ruim, apenas pra mim não tão bem executada e não tão interessante de fato. Pelo menos não, se você comparar com boas séries de analog horror que sabem como fazer uma parada de terror que genuinamente dê medo nas pessoas. Essa série aqui é engraçada porque eu conheci ela quando algum tempo atrás eu tava dando uma olhada no canal Film Theory, que é um dos canais mais populares, pelo menos que eu conheço, que fazem teorias de filmes, animações, vídeos e séries de analog horror em geral. Ele é basicamente o maior canal de teorias de filmes do mundo e eu vi que ele tinha feito um vídeo, mano, sobre um analog horror de Divertidamente. E depois que eu fui dar uma pesquisada a respeito disso, vi que muitas pessoas tinham feito vídeos a respeito desse analog horror do filme. E falando um pouco sobre na realidade, jovens, a ideia em si da série não é de toda ruim, mas novamente, se você só olhar pra thumbnail assim do Film Theory, por exemplo, você já consegue ver ali o sentimento da alegria sendo infectada pelo vírus do analog horror, virando ali uma mandelinha catálogos com um sorrisinho esticado e um olhinho fundo. Já dá pra sentir que não vai ser uma coisa tão criativa assim, mas mesmo assim dei uma olhada na série e o conceito dela é bastante interessante até. Sentimentos como a alegria, entre vários outros que estão dentro da personagem da Ridley, vão sendo fortemente infectados por algum tipo de emoção esquisita que entrou dentro da cabeça dela. A série tem mais ou menos uns 6, 7 episódios por aí, e todo o conceito que parece estar rolando a respeito dela é que a Ridley, né, a protagonista do filme de Divertidamente, caso você já tenha assistido, não estaria tomando os seus remédios e ela estaria com psicose. Isso de fato por si só já torna a ideia da série um pouquinho mais interessante, porque para aqueles que não sabem, basicamente psicose não medicada pode causar vários problemas na cabeça, como alucinações, problemas emocionais, efeitos estranhos na emoção das pessoas, como um simples efeito de alegria, por exemplo, e mais hiperativo
negativo em geral. Então, pra mim, por exemplo, essa série nem chegou de fato a ser tão ruim. Sendo bem sincero pra vocês, por sinal, eu até cheguei a cogitar fazer um vídeo dela aqui no canal, falando um pouco sobre os efeitos estranhos que essa emoção tem de pessoa pra pessoa e tal. Mas é claro que, se a gente for parar pra poder pensar, como eu disse pra vocês, a série é até bacana. Não é lá tão bem executada assim, não é tão incrível assim, mas não é horrível como, por exemplo, pra mim, a série do Sonic do mal gigante comendo cidades. Pelo menos pra mim, se fosse pra dar uma nota, a série do Sonic teria um 2/10. Essa daqui já chegaria num 6, ela é bacaninha. Outros vídeos que foram citados pelo Rafa no vídeo dele, por exemplo, são o Analog Horror do Batman, esse se tornou bem popular nos últimos tempos, e também o Analog Horror do Godzilla, né, o The Man in the Suit. O Analog Horror do Godzilla, por sinal, na época em que ele lançou, eu até cheguei a fazer vídeo aqui no canal. Mesmo que eu não tenha gostado tanto da série, diga-se de passagem, mas pra aqueles que não viram o vídeo do Analog Horror do Assassino no Traje, jovens em geral, o Analog Horror do Godzilla se trata de uma série inteira que tenta resumir o conceito dos primeiros filmes gravados pro Godzilla, os japoneses de fato, né? A história da série é que o ator que tava dentro da roupa do Godzilla, aos poucos é como se ele tivesse ficado meio viciado em utilizar a roupa, usando ela em todos os momentos dentro do set de gravação. Em algum momento algo estranho teria acontecido e é quase como se a roupa tivesse implodido por dentro, tipo, o cara lá dentro explodiu e quase que se juntou com a roupa, digamos assim, virando uma pasta de mingau, mas ainda sendo um ser vivo. Porém, de uma certa forma, ele deixou de ser um ser humano, digamos assim, não conseguia mais falar e agia de fato como se fosse um animal domesticado. E como os caras que estavam dirigindo o filme não podiam revelar isso pro público, eles pegaram e continuaram as gravações do filme, tratando o cara como se fosse mesmo um animal domesticado pra ver o que eles iam fazer depois. Isso deu a entender que o Godzilla era um animal falante, digamos assim, e conforme os episódios da série vão passando, o Godzilla vai mordendo outras pessoas que estão usando trajes, e isso vai infectando outras pessoas e outros atores, que também implodem dentro das suas roupas e depois de um tempo se tornam monstros igual a ele. A série de fato tem uma ideia até que interessante, principalmente quando ela começa a revelar pra gente coisas como, por exemplo, que o ator do Godzilla era um sobrevivente aos ataques nucleares que rolaram na Segunda Guerra no Japão, né, em 1945, em Hiroshima e em Nagasaki. A ideia era bastante bacana, mas como eu já disse pra vocês, também não era muito bem feita. Boa parte das coisas que apareciam na série eram imagens nem tão bizarras assim, sons medonhos e uma história legalzinha até. Tanto no vídeo do Rafael quanto no meu vídeo, por sinal, já eu posso afirmar pra vocês que a série, apesar de não ser lá tão interessante assim, tinha um entretenimento bacaninha. E por sinal, conforme os episódios foram passando e foram lançando cada vez mais, eles começaram a melhorar de qualidade. Isso foi uma coisa, inclusive, que se tornou bem comum em séries de Analog Horror, onde seus primeiros episódios, antes da série ser popular, por exemplo, os episódios são bem simples, não tão interessantes assim, e geralmente baseados em um monte de imagens na tela com um filtrinho de VHS. Mas conforme a série vai se tornando popular, a série vai conseguindo uma equipe, animadores, desenhistas, e vai se tornando um negócio cada vez maior, e aí de fato ela começa a se tornar interessante. Mesmo séries como The Walking Files, por exemplo, que eu elogiei aqui no começo do vídeo, jovens, passaram por esse tipo de problema, né? O primeiro episódio de The Walking Files, por exemplo, é só um monte de imagenzinhas passando com poucas animações. Se vocês pegaram o episódio 1 de The Walking Files, ele é super simples. No entanto, se vocês avançarem pra parte 4, por exemplo, de The Walking Files, que é o episódio que lançou agora em 2024, é praticamente um filme de 40 minutos todo animado com um monte de coisas, traço, animação, cenas, dublagem. Então, é normal que essas séries evoluam conforme o tempo vai passando. Sendo assim, não dá pra gente julgar 100% a série pela forma como ela tá começando. Séries como a do Sonic, por exemplo, apesar de não serem tão boas assim, e sinceramente de eu ter achado bem ruim na época que eu assisti, quanto mais populares elas forem se tornando, claro, melhores elas também podem se tornando, e quem sabe no futuro possam até se tornar séries interessantes e bem reconhecidas, mais ainda do que elas já são, por sinal. O último Analog Horror que foi trazido no canal do Rafa pelo vídeo dele foi o Analog Horror do Batman, que eu adoro o fato de que o nome da série é literalmente só Analog Horror do Batman. Ponto. A série não tem um nome. Essa aqui eu não acredito que dá pra poder ficar melhor no futuro não, porque eu acho que a ideia dela por si só já é uma bosta. A ideia dela é básica. Imagina se o Batman fosse louco. Se ele matasse os criminosos com um sorrisão na cara e tal. É tipo a história do Batman que ri, tá ligado? Só que sem o drip do Batman que ri. É basicamente isso. Batman maluco de Analog Horror que sai por aí matando pessoas. No próprio primeiro episódio, por exemplo, a ideia é que ele invadiu o asilo Arkham e saiu matando todo mundo e tal. E o gás que a gente tem em toda a série e a graça dela pra algumas pessoas seria as autodescrições bizarras sobre como Batman matou cada uma dessas pessoas. Ou seja, a série utiliza de gore e de elementos ali pra poder chocar as pessoas, pra poder se tornar um pouco mais popular,
popular, digamos assim, mas mesmo assim eu não diria que ela conseguiu me conquistar de verdade com isso, porque a série é tosca, a ideia é tosca, não é bem executado, e sinceramente é só um monte de imagens, de novo, um slideshow com uma ideia de pegar um personagem normal e deixar ele do mal, maligno, pra poder parecer que é uma coisa interessante. Tendo dito isso, jovens, entramos naquela parte do vídeo que eu falei pra vocês, onde eu posso dar a minha opinião a respeito da qualidade desses analog horror. Jovens, a respeito da qualidade das séries em si, minha opinião permanece a mesma de 2 anos atrás. Séries que se tornam populares na internet, sempre vai ter esse tipo de coisa acontecendo, pessoas tentando fazer uma fórmula parecida, só que não tão bem quanto o original. Quando The Walton Files, Local 58, Vita Carnes, entre outras séries de analog horror se tornaram famosas por serem boas, já era esperado que surgissem séries como essas que fossem de fato ruins, que não fossem boas, não fossem funcionais, mesmo assim, que fizessem sucesso por alguma razão. Eu acho que se tem algo novo, jovens, que eu possa acrescentar pra vocês em toda a minha opinião aqui a respeito dessas séries, é simplesmente dizer pra vocês, elas passaram pelo fato do fenômeno de se tornarem populares. E eu posso explicar isso pra vocês da seguinte forma. Pra você que é um pouco mais novo aqui e não tá na internet há muito tempo, vamos fazer uma retrospectiva e voltar pra internet em 2010. Nessa época, a internet, o YouTube em geral, vivia onde todas elas eram bastante básicas e criativas em geral. Creepypastas como Slenderman e Jeff the Killer, por exemplo, que as pessoas gostavam bastante, tinham uma fórmula bastante simples. Você pegava um monstro ou uma criatura, digamos assim, que você achasse por aí e criava toda uma história pra ela. Como eu já disse pra vocês, a fórmula de fazer uma creepypasta era simples. Então mais e mais creepypastas começaram a surgir. Várias pessoas começaram a fazer, algumas começaram a fazer de qualquer jeito e o bagulho começou a ficar saturado. Quando as pessoas começaram a notar que começou a ficar saturado? Quando, obviamente, 1 milhão de creepypastas sobre personagens infantis começaram a surgir. Tipo uma creepypasta do Bob Esponja, que na verdade o Lula Molusco morreu e não sei o que. Notem isso por sinal, jovens, que quando personagens que são focados pra criança, sabe, de desenhos e animações infantis, começam a aparecer em algum bagulho de terror, é porque provavelmente as pessoas que estão fazendo já perderam a criatividade. Percebam que isso se repete ao longo dos anos. Depois da época das creepypastas, nós tivemos a famosa época do YouTube lá pra 2012, 2013, por exemplo, que era a época dos jogos de terror que pareciam com Slenderman, por exemplo. Que era um monte de jogo de terror que ficava um bicho vindo atrás de você e esses bichos te davam um jumpscare quando eles chegavam perto. Essa época durou por muito tempo no YouTube porque foi a época em que canais de terror começaram a surgir e era muito divertido ver pessoas jogando jogos de terror na internet e elas tomavam sustos com um monte de coisas acontecendo e tal. E aí a gente teve um monte de jogo parecido com Slenderman nessa época, sabe? Bicho perseguindo, aí você ia olhar era o Shrek, era o Pica-Pau e um monte de coisa parecida com isso. E aí passou-se um tempo e essa época também ficou pra trás. Depois de 2014 e 2015 começou uma época extremamente semelhante a essa, só que com Five Nights at Freddy, onde um monte de jogos de terror começaram a surgir, jovens. Todos eles iguaizinhos a Five Nights at Freddy, muitos é claro, sem acrescentar nada de novo. Era só o Five Nights at Freddy com outros personagens. Aí os caras novamente, mesmo bagulho, mano, os caras começaram a fazer Five Nights at Freddy que tinha o Shrek, Five Nights at Freddy que o personagem que tava te perseguindo era o Bob Esponja, e por aí vai. Nada de novo pra acrescentar numa história, a não ser uma ideia pra poder deixar um negócio meio bizarro e tal, e era isso. Vocês conseguem perceber que uma fórmula muito popular com o terror, seja no que for na internet, é pegar alguma coisa que esteja voltada pro lado infantil e transformar isso em algo de terror? Não é muito difícil dizer hoje em dia, jovens, que se você fizer uma pesquisa rápida por aí na internet, você vai descobrir que as pessoas que mais consomem conteúdo de terror em toda a etapa da sua vida não são adolescentes e adultos, mas sim crianças. Existem até pesquisas, por exemplo, de doutores e psicólogos jovens que falam um pouco sobre isso, como na época da sua vida em que você é criança, você é facilmente mais atraído por coisas de terror. As sensações novas do perigo são estimulantes e bastante interessantes em geral. Então, entre os seus 7 anos de idade e os seus 14 anos, por exemplo, vai ser a fase da sua vida onde você provavelmente vai consumir mais coisas de terror por muito tempo na sua vida. Pessoas mais velhas, geralmente jovens, são bastante chatas e mais difíceis de agradar, principalmente se você tentar agradar elas com coisas que dão medo. Colocar um Sonic gigante com um sorrisão na tela não vai fazer um cara de 30 anos sentir medo da história. Agora, com uma criança de 8 anos que é bastante fã do Sonic, aí o bagulho já vai ser extremamente diferente. Como eu já tinha dito pra vocês, por exemplo, jovens, um analog horror, assim como todos os outros gêneros de terror, jovens, ele já é uma fórmula fácil pra poder fazer sucesso. Afinal de contas, como série de terror, eles são fáceis de fazer, e se você pegar essa ideia de saber que crianças consomem analog horrors a rodo, e você colocar personagens que também já são de terror, muito populares,
populares, como Mario, Sonic, Pokémon, Bob Esponja ou algum outro desenho infantil, as coisas se tornam extremamente mais fáceis de fazer o bagulho fazer sucesso. Juro pra vocês que se eu pegasse agora, jovem, eu fizesse um analog horror do Bob Esponja, sei lá, o Plankton infectou ele, aí ele ficou com um sorrisão bizarro, um olhão bizarro e começou a matar todo mundo na fenda do biquíni. Ele começou a infectar os hambúrguer de siri, tem um monte de gente ficando doente, quando a pessoa fica doente, ele vai lá e mata ela. Eu teria um analog horror de sucesso. Esse analog horror receberia vídeos, dependendo do quão popular for o personagem do Bob Esponja, ele receberia animações em 3D, fanarts, entre 1 milhão de outras coisas. Então, gente, a conclusão que posso dar pra vocês aqui nesse vídeo é que sim, analog horror não morreu. Ele só se tornou popular. E assim como qualquer coisa que se tornou popular, jovens, ainda existem boas séries de analog horror. Não apenas as antigas, mas inclusive muitas novas que têm surgido recentemente. Como, por exemplo, The Boiled One, que surgiu em 2024, que é toda uma série sobre uma criatura que vai te assombrando, só que você não consegue ver exatamente essa criatura e tal. As próprias séries de Backrooms, por exemplo, que são feitas pelo Kane Pixels, e tudo que o cara do Kane Pixels faz, por exemplo, é muito interessante. Existem muitas séries, The Walton Files, Vita Carnes, infinitas delas, jovens, que são muito boas, muito populares e muito bem feitas. E muito melhores do que a série do Sonic gigante, que come criaturas pra poder ficar maior ainda e com um sorrisinho maior. Então, gente, em geral, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!